Bom dia! Hoje a nossa atividade vai ser de geografia, lá no livro novo, né, no volume 2. O que é relevo nós vamos estudar hoje. Logo no começo da unidade, lá na página 4, nós temos uma história em quadrinhos. Então eu quero que vocês leiam a história e observem o que acontece ali na conversa dos dois colegas que estão falando sobre o caminho da casa até a escola. Um deles diz que veio de bicicleta porque era só descida. Mas aí o outro pergunta, mas para voltar você vai ter que ir empurrando. Por que será que ele disse isso, né? Porque se para vir foi descida, para voltar vai ser uma subida. Então, quando a superfície terrestre, ela apresenta essas formas variadas como subidas, descidas, retas, né? Superfícies mais planas, outras mais inclinadas. Essa variedade de formas da superfície da Terra nós chamamos de relevo, tá? Então nós vamos aprender quais são os tipos de relevo que existem. Conforme essa variação do solo, né, da superfície da Terra, é a classificação que ela recebe. Daí aqui, lá no livro de vocês, tem essa imagem aí, que é de uma área rural, uma área do campo, numa cidade chamada Camanducaia. Na área rural, a gente consegue observar melhor essas formas variadas do relevo, porque tem menos construção, né? Na cidade, às vezes, fica um pouquinho mais difícil, porque apresenta bastante prédios, casas, enfim, a construção feita pelo homem, né? Já no ambiente rural, na área do campo, a gente dá para observar melhor ainda essas variedades. Então, observem essa foto aqui, ó. Tem uma grande região bem plana e logo mais ao fundo, né, regiões mais onduladas, mais altas. Então, essa diferença que existe na superfície é o relevo, certo? E para a gente entender bem o relevo, a gente precisa compreender também o que é altitude, tá? Nós temos que saber diferenciar altitude de altura. A altitude é uma coisa, a altura é outro. Mas as duas medidas, elas são medidas realizadas na vertical, ou seja, nessa direção em pé aqui que eu estou mostrando para vocês com um pontinho vermelho. Então, nessa imagem que também tem no livro de vocês, observem só. A gente tem aqui algumas ondulações, né, montanhas, e temos o mar. A altitude é a forma de indicar a distância vertical, né, nessa direção, de um ponto na superfície da Terra em relação a esse nível do mar. Então, quando nós falamos de altitude, eu vou estar medindo a distância de um ponto, vamos supor do mais alto aqui dessa imagem, que é essa montanha. Qual é a altitude dessa montanha? Eu vou medir do ponto dela até chegar ao nível do mar, que é aqui embaixo. Então, isso é altitude. E a altura? A altura, a gente usa como base, geralmente, o chão, aonde nós estamos. Então, olha aqui, esse pai está medindo a altura da filha. Ele mede ela a partir do chão, aonde ele está, não importa qual o local, ele mede a altura que ela possui numa fita métrica que está ali atrás, certo? Então, a diferença entre elas é que a altitude, ela utiliza o nível do mar para ser medida. Já a altura, não. A altura, ela toma qualquer superfície como ponto de partida. Geralmente é o chão, certo? Aí, aqui a professora trouxe outra imagem para que vocês possam compreender um pouquinho melhor também. Então, olha aqui, nesse ponto mais alto, se eu quero saber a altitude, tem que ser em relação ao nível do mar, mesmo que o mar não esteja próximo aqui, mas a altitude é em relação ao nível do mar. E a altura não. Vamos supor, eu quero saber a altura dessa montanha, eu vou pegar a superfície da onde ela se encontra até o pico mais alto dela. Aí, ainda antes da gente falar sobre as formas de relevo, também tem no livro de vocês uma imagem do pico mais alto que nós temos no nosso país, né? É o Pico da Neblina.
Esse é o local com maior altitude no nosso país. Ele tem 2.995,30 metros de altitude e ele fica lá no Amazonas, certo? Esse é só para que é uma curiosidade só para vocês saberem. Então vamos lá. Quais são as principais formas de relevo? Nós vamos falar das principais, existem outras, tá? Mas nós vamos aprender sobre montanhas, planaltos, planícies e depressão. As montanhas, elas têm duas classificações, de acordo com algumas características, que eu já vou falar com vocês sobre isso, certo? Vamos começar lá então. O que é uma montanha? É uma grande elevação natural do terreno, só que ela tem que ser superior a 300 metros. Mas existem montanhas com mais de 8.000 metros, certo? Então, essa grande elevação natural do terreno é montanha. Aí, quando eu tenho o agrupamento de várias montanhas, não é só uma montanha, não está sozinha, aí ela constitui uma cadeia de montanhas. São várias montanhas juntas. E aí elas podem ser classificadas como cordilheiras ou serras. Quando que uma cadeia de montanha, lembra lá, cadeia são várias juntas. Quando eu vejo só uma, é montanha. Quando eu vejo várias juntas, elas podem ser cordilheiras ou serras. Aqui a gente tem uma parte da Serra da Mantiqueira, né? A gente está observando só uma parte. Essa serra fica lá em Minas Gerais. E aqui a gente tem o Monte Everest, que é uma cordilheira que está lá na cordilheira do Himalaia. Então vamos entender a diferença. Cordilheira são mais jovens e elas apresentam elevadas altitudes e cumes pontiagudos. O que são os cumes? É bem no topo. Então olha aqui essa cordilheira, ó, todas elas são pontiagudas logo lá no ponto mais alto delas. No Brasil, a gente não tem nenhuma cordilheira, tá? Aí, as serras, qual é a diferença? Essas serras são formadas por montanhas mais antigas. Então, olha aqui em cima, os cumes são mais arredondados. Esses pontos mais altos aqui, ó, eles são mais arredondadinhos. Por que acontece isso? Como elas são mais velhas, existem há mais tempo, elas já sofreram a ação das chuvas, dos ventos, né, no decorrer dos anos. Então, ela vai sofrendo um desgaste natural. Esse desgaste natural vai deixando ela, então, com esse formato mais arredondado, certo? Então, a diferença entre a cordilheira e as serras é basicamente essa. Os pontos. As cordilheiras são mais jovens e apresentam os cumes pontiagudos. As serras são cadeias de montanhas mais antigas e apresentam os cumes mais arredondados. Aí nós vamos para o planalto. O planalto é um plano alto, um plano elevado. Então, o planalto, ele é uma forma de relevo que ele é cercado por regiões mais baixas. Então, observem aqui, ó, a gente tem um plano bem no alto e ao redor de todo esse plano, as regiões são mais baixas. Isso é o planalto, tá? Aí, aqui a gente tem a imagem de um local no Paraná e nós temos um local em São Paulo. Aqui é no município de Ponta Grossa e aqui em São Pedro, em São Paulo. Então, o planalto é só vocês lembrarem do nome, alto, é um plano alto. É um lugar que a superfície, olha lá, vai ser bem retinha, plana, mas tem uma elevação, certo? Depois nós vamos para as planícies. As planícies, elas são relativamente planas, de baixa altitude. O que quer dizer isso? Que são regiões que não têm praticamente elevações nenhumas, né? A sua formação ocorre pela deposição dos sedimentos dos terrenos mais elevados. Então, conforme vão se desgastando as regiões mais altas, essas poeiras, né, esses sedimentos que são chamados, eles vão se sedimentando, vão sendo depositados e vão formando essas regiões mais planas, mais lisas, vamos dizer assim. As planícies, elas podem ser de dois tipos. Essa aqui é uma planície continental no Pará
e aqui é uma planície litorânea, lá na Bahia. Qual a diferença? A continental, ela fica mais dentro do continente, mais no interior do continente, mais dentro dos países, vamos dizer assim. E a litorânea, como vocês estão vendo aqui, ó, elas ficam próximas às regiões de litoral, próxima ao oceano mesmo. Aí a gente vem com as depressões. O que é a depressão? É uma porção do relevo que apresenta menores altitudes em relação às áreas situadas ao seu redor. Então, olha aqui, ó. Aqui ela tem baixa altitude, mas já ao redor, olha, você já observa vários locais com elevações. Olha aqui, ó. Então, tá elevado, tem uma descida e aqui a depressão. Olha, em torno de todo esse local aqui, existem, então, regiões mais elevadas. Essa é a depressão. Nesse caso aqui, lá no estado do Ceará. Depois que vocês observarem essa outra imagem, eu acho que também vai ficar bem bom de entender. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma elevação e no alto um plano. Então, quando isso acontece, elevação e no alto tem uma região plana, planalto. Ou o contrário, quando eu tenho uma região elevada e logo em sequência uma região bem abaixo, de altitude bem menor, essa região com altitude menor chama-se depressão. Agora aqui, montanha, sozinha, montanha, junto, pode ser serra ou cordilheira. Nós não temos aqui a imagem das cordilheiras, mas para que vocês possam entender, sozinha, montanha, mais do que uma elevação junto, pode ser serra ou pode ser cordilheiras. E as planícies são áreas bem extensas e planas, certo? Aí, depois que vocês observarem, vocês podem observar as imagens novamente, vocês podem reler tudo que está escrito sobre cada tipo de relevo. Vocês vão lá, então, na página 8. Na página 8, nós temos essas 5 atividades para serem realizadas. O que é o relevo? Que a professora já falou, que são o quê? As variadas formas da superfície terrestre, mas está bem explicadinho no texto também. A altitude, também a professora já explicou o que é, né? É a distância em metros na direção vertical em relação ao nível do mar. E aí aqui nós temos 3 imagens. Vocês têm que classificar essas imagens. Se elas são planície, planalto, o que são, qual é o tipo de relevo que existe nessas imagens aqui. Na número 4, nós temos 4 afirmativas sobre os tipos de relevo. Vocês vão ler essas frases, essas afirmativas e vão colocar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Se elas são verdadeiras, você coloca o Vzinho, acabou a sua atividade. Se elas forem falsas, você vai colocar um F. E aí, esta que for falsa, você vai reescrever ela aqui, na número 5, tornando ela verdadeira. Por exemplo, as montanhas são relevos planos, com baixas altitudes. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque as montanhas, elas são relevos elevados, né? Com altas altitudes. Então, você vai escrever lá embaixo. As montanhas são relevos altos, com altas altitudes. Então, você vai colocar ela de uma maneira que ela fique sendo verdadeira. E, por último, vocês vão lá no material de apoio, vão retirar esta imagem aqui, que apresenta, então, todos os tipos de relevo que a professora explicou. Vocês vão observar, olha aqui, alta elevação, montanhosa, né? Sozinha. Então, isso aqui é o quê? Aqui a gente tem várias montanhas juntas, uma cadeia, vamos dizer assim, de montanhas, pontiagudas, como chama. Aqui, várias montanhas juntas, mas elas são arredondadas, como que é o nome? Aqui, uma elevação e aí um plano, como que é o nome desse tipo de relevo? Essa daqui tem a elevação e logo em sequência uma região mais baixa.
Como que chama quando eu tenho um lugar alto e na sequência eu tenho um lugar mais baixo? E aqui uma grande extensão plana, como é o nome. Então, vocês vão retirar do material de apoio e colocar o nome de cada um deles aqui nesse espaço em branco. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, é só me chamar, tá? Tenha um bom dia e até mais!